Sejam bem-vindos ao CasaCast, um podcast do Grupo Casa e da Casa Real Estate. Eu sou o André, do Grupo Casa Brasil. Estou sendo hoster por um dia aqui na Casa Real Estate e entrevistando um grande amigo, que é o Ed Ferreira. Seja bem-vindo, Ed. Ele tem mais de 10 anos de mercado imobiliário, conhece tudo da cidade, vai bater um longo papo com a gente aqui hoje. Fala aí, Ed, um pouquinho de você. Prazer estar com você aqui, meu amigo, o André. Chamo o Andrezão, do Grupo Casa. É um parceiro, né, que a gente tem dentro dessa profissão e virou uma amizade, né? Então, é o que eu sempre falo, a gente está num grupo, né? Eu falo grupo porque o Casa Real Estate, ele é uma extensão do Grupo Casa Brasil. Então, isso aí a gente engloba, né, os parceiros corretores, onde a gente tem essa interação, né? Um intercâmbio, né? Eu chamo de intercâmbio. Então, a gente tem esse intercâmbio e a gente tem essa facilidade de estar sempre... Tá trocando essa experiência, né? Tanto do mercado americano quanto o mercado brasileiro, né? E uma das coisas que a gente vai falar bastante hoje é essa oportunidade que a gente tem de quando o mercado brasileiro não está tão atraente, o pessoal do Grupo Casa, ele tem a facilidade de acessar as informações dos Estados Unidos, né? E isso aí vai ser muito legal hoje, a gente está dividindo, né? Não só como funciona o mercado, como os corretores trabalham aqui versus corretores Brasil, e também sobre o mercado. E obrigado, André, estar aqui contigo. Que legal, Ed. Acho que é uma satisfação imensa nossa aqui de ter vocês dentro da Casa Real Estate. A Casa Real Estate é uma empresa que não só foi um sonho, né, do Evandro, idealizador desse projeto como um todo, como ele sempre gastou muita energia, colocou muita energia aqui para que isso, né, sempre desse certo. E é o que vem acontecendo nos últimos tempos. Uma coisa que é legal a gente falar é porque lá no Brasil, quando nós olhamos para os Estados Unidos, a gente tem uma sensação de que é muito difícil a comercialização do imóvel aqui, né? Os corretores, eles têm uma dificuldade muito grande de entender qual que é como que de fato funciona, né, o processo de venda aqui. E nada melhor do que você para poder explicar um pouquinho mais para a gente até essa relação, e uma relação simples, né? Lá no Brasil a gente chama, né, pagamento da taxa de condomínio. Aqui eu sei que vocês chamam de HOA, né? Lá no condomínio a gente chama de, né, IPTU. Aqui vocês têm um outro nome para a taxa, que ela inclusive ela é somada no financiamento, enfim. São esses detalhes que eu queria entender um pouquinho mais, e o público também, de como funciona, né, esses passos aí da aquisição. Tá, bacana, vamos lá. O mercado brasileiro versus o mercado americano. Aqui nós somos muito regulamentados, vamos já começar por aí. Não que no Brasil não seja, né, mas aqui a gente não tem como sair da linha de jeito nenhum. É isso aqui, a gente sempre brinca, né? O americano, ele é um cavalo de carroça, ele é fechado desse jeito, então a gente tem que seguir. Então a gente passa a primeira coisa pela educação. Tanto educar um parceiro, um corretor do Brasil, como também educar o cliente para comprar aqui. Relação Brasil-Estados Unidos, em relação à compra. Algumas coisas no Brasil eu acho mais interessante do que aqui, que não existe. Por exemplo, o brasileiro chega, eu quero fazer uma permuta, eu tenho uma casa na praia que eu não uso, quero trocar aqui. Esquece. Não é assim, é raro isso acontecer. Acontece, já fizemos algumas transações assim, pouquíssimas, mas já fizemos, onde um cliente de São José dos Campos, um cliente que tem um apartamento em Ubatuba, com um barco, interessou em trocar com uma casa daqui. Mas isso aí é uma coisa muito diferente. Já vamos começar por aí, que é uma coisa do Brasil. Sim. Tá? 2, o brasileiro ele tem muito aquilo, faz para mim um plano de pagamento. Plano de pagamento aqui, o cara vai dar os 10%, chegou na hora de fechar, é os 30% e é aquilo. Assim, até entrando... Concordo. É que entrando nesse ponto, né, aqui eu percebo que tem uma relação até melhor do que no Brasil. Quando o cliente vai comprar uma casa, como se fosse um lançamento pra gente lá, uma casa nova, ele pode dar $5 mil, por exemplo, para fazer o contrato, e vai dar os 30% até o closing, que é a escritura, que é o fechamento. Sim. É quando fica pronto. Lá no Brasil, a gente tem uma outra situação. A construtora, ela lança um apartamento, ela cria um fluxo entre 30% a 40% de aporte dentro daquele determinado período que o cliente paga. Quando o imóvel fica pronto, ele financia a diferença. Mas tem um ponto que eu acho muito legal aqui e que eu acho que o brasileiro deveria conhecer essa questão. Vocês não têm correção, né? Do dia que o cara compra até o momento que fica
pronto, não tem correção. No Brasil nós temos o INCC, que é o Índice Nacional do Custo de Construção. Aqui vocês não têm isso, né? Não. Aqui assinou o contrato, é o que é, tá? Aqui é que eu sempre falo, né? Nós brasileiros, a minha palavra não faz curva. Mas aqui palavra faz curva, é o que está no papel. Então, se você comprou uma casa, vamos dar número que fica legal para o pessoal entender. Você comprou um produto de $1 milhão, vai ficar pronto daqui 8 meses. Deu 8 meses, esse mesmo produto ele está a 1,2 milhões. É 1 milhão, entendeu? E qual que é o fluxo de pagamento? Dependendo da construtora, vamos lá. Dependendo da construtora, ela tem ou um FII, né, uma taxa fixa que você paga no ato de assinar o contrato, ou você dá uma porcentagem sobre o valor do imóvel. Vamos lá, tem uns que pedem 5%, tem imóvel que é 10% e tem uns que são o FII. O famoso Windsor, por exemplo, que é da Pult Homes, uma construtora, eles pedem 125 mil no ato para um produto, ou 75 mil se for um townhouse. Townhouse são as casas geminadas no Brasil. Eles estabeleceram um valor. Estabeleceram isso aí, tá? Agora, se a gente for falar, por exemplo, de um Atoll Brothers, é 10% do valor do imóvel. Uau! Então, se a gente está falando de um imóvel de 800 mil, 80 mil, no ato do contrato. E o restante para completar os 30% lá. Mas quando entrega. Não tem correção desse valor. É 800 mil, essa casa, quando for entregue, está 900, é 800 mil. Aí uma pergunta, Ed. Se eu paguei os 80 mil, chega lá na frente eu não consigo um processo de financiamento, por exemplo. Esses 80 mil eles me devolvem ou eu perdi esses 80 mil? Então, vamos lá. Daí é outra coisa que é bom a gente deixar bem claro. Para você chegar nesse processo de compra, a gente gostou... Aqui a gente fala o lote primeiro, né? Mas o lote não é você vende o lote e vai construir para frente, Perfeito. Não. Você já compra com a casa, tá? Que vai ser construída sobre aquele lote. Perfeito. Então, a gente deu os 10% ali. Eles bateram para a gente um lot reservation, a reserva daquele lote. E nesse período, quando você assina com eles, já vai ter o lender, que a gente fala, que é um pessoal de financiamento, entra em contato, eles fazem essa sua pré-aprovação. Que é como se fosse o nosso agente financeiro lá no Brasil. Ele vai aprovando... Tem que te pré-aprovar primeiro. Tá. Para que efetue o contrato, para que a gente entre em contrato para ser entregue lá na frente. Só que 45 dias antes, ele vai rever essa análise novamente para ver se não mudou nada na sua vida. E se tiver mudado? Se tiver mudado, cai o contrato. E te devolve? Te devolve o dinheiro porque você não qualificou. Agora, se você chegar lá na frente e falar que você não quer, porque acordei, o mundo tá rosa hoje e eu senti que eu não quero. Daí fica um pouco complicado. Tá? Aí você acaba podendo perder o valor total. Você pode perder o valor total. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que saber o profissional que você trabalha aqui nos Estados Unidos. Isso é muito importante você saber. Porque o que acontece? Tem muita gente que tira a licença aqui. Uhum. Só que ele está fazendo Uber, ele, sei lá, faz qualquer outro tipo de trabalho, entrega uma pizza, daí você chegou numa pizzaria, por exemplo, eu tô querendo comprar uma casa. Eu vendo a casa para você. Ele vai abrir uma porta. Hoje o mercado é para quem vive do mercado imobiliário mesmo, é para quem tem contatos, para quem é influente dentro da indústria que está sobrevivendo. Então, essa pessoa, por exemplo, né, que ela tirou só a licença, hoje ela está passando dificuldade, porque ela não tem contato, ela não tem um networking dela. Isso acontece um pouco lá no Brasil também. A gente, você acaba falando que eu acho que assim, eu chamo de profissional pato. Profissional pato porque nada, mas não nada bem, voa, mas não voa bem. Exato. E anda, mas não anda bem. Então, quem faz tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada. Então, eu não vejo que é diferente aqui. Eu sei que em alguns momentos aqui nesse mercado, inclusive, tiveram corretores... As pessoas tiram a licença para poder comprar a própria casa, para ter algum benefício em relação a isso. E você está tanto tempo aí no mercado, você sabe melhor do que ninguém que isso acontece o tempo todo. E com certeza não é diferente no Brasil, tá? Eu acho que nem no mundo inteiro. Tem pessoas que tiram licença e acaba não desenvolvendo um bom trabalho, acaba não tendo foco. E o que você entende deste momento do mercado? Porque nós vivemos um momento no mercado no Brasil, né, que você tem uma taxa de juros muito alta. E aí, por ter essa taxa de juros muito alta, você deixa o processo de financiamento muito mais caro. Quando você deixa o processo de financiamento muito mais caro, você diminui a demanda no mercado. Então, o que acontece? A oferta ela cresce, a demanda diminui, e aí você tem um momento de dificuldade no mercado. Eu percebo aqui nos Estados Unidos uma coisa completamente ao contrário. Independentemente de ter a mesma relação
de subir um pouco a taxa de juros, o financiamento ficar um pouco mais caro, você tem um pouco de dificuldade em alguns momentos, eu tenho a sensação de que o mundo inteiro consome Estados Unidos, por ser a moeda mais forte do planeta. Ah, mas o euro é alto, na Suíça, mas moeda, você negocia barril de petróleo em dólar. Então, acho que a moeda mais forte que existe é o dólar. E as pessoas, elas diversificam o patrimônio, colocando dinheiro nos Estados Unidos, seja em ação ou seja em imóvel, isso acontece o tempo todo. Lá no Brasil, quando a gente começa a viver essa literalmente assim, uma relação de como se fosse uma crise, você tem que começar a encontrar possibilidades. Então, vou dar um exemplo. Como está alto a taxa de juros, as pessoas preferem colocar o dinheiro no banco. Quando você coloca o dinheiro no banco, você tem um X de rentabilidade. E aí, o corretor, que ele é muito inteligente, que ele sabe lidar com o mercado, ou a própria imobiliária, vai direcionar esse cara. Então, o que ela vai fazer? Vamos trabalhar com, de repente, um imóvel de estúdio, ou primeiro imóvel, 2 dormitórios muito barato. Por quê? Para sonho, não existe crise. Então, se a parcela cabe no bolso, esse cara vai comprar de qualquer maneira. Para o luxo, não existe crise, porque se houver uma oportunidade, esse cara também vai comprar. Quem sofre nesse momento de crise, de fato, é a classe B. Aqui nos Estados Unidos, por que o mercado não para de vender? Eu percebo que aqui é um canteiro de obras, as coisas não param de acontecer, tem muita oferta, mas tem muita demanda. Se não é o Brasil que está comprando, é a Argentina que está comprando, ou é o norte dos Estados Unidos que está comprando, ou é a China que está comprando. O tempo todo as pessoas compram imóvel aqui. Tá, vamos lá. Muito boa essa análise aí, tá? O mercado é ciclo. Hoje o nosso ciclo aqui, que nem você mencionou, de taxa de juros alta. Mas a taxa de juros alta que a gente está falando de 6,5%, 7% ao ano, diferente de 13%, 14% lá no Brasil. Já vamos começar por aí. Você respondeu, já tirou uma objeção grande na frente da pessoa que ela para pensar às vezes, que o dólar é a moeda mais forte do mundo. Sim, sim. O trigo que ele consome, um monte de coisa, gasolina, tudo consome, é baseado no dólar. Ponto, tá? Terceiro ponto que a gente tem aqui, infraestrutura para tudo que é canto, o crescimento aqui, ele é muito acentuado, principalmente nos estados que são mais conservadores. Não vou entrar na parte de política, porque daí a gente vai gerar um monte de discussão aqui, que não é o nosso caso, né? E a gente, querendo ou não, a gente trabalha em cima do que está acontecendo politicamente. Porque politicamente o que está acontecendo, as pessoas ela tendem ou a investir ou ela recuar. Perfeito. Né? Hoje o caso, muita gente está recuando. Hoje no Brasil, por mais que uns falem que está bom, mas para muitos, né, quem faz a economia gerar, ela tem um certo ponto de reclamação, eu vou dizer assim, né? Então o que acontece? As pessoas elas estão buscando hoje, querendo se proteger. Onde que você vai se proteger melhor do que está acontecendo hoje no mundo? Aqui. Sim. Tá? Daí a gente vai seguir pelo fator estilo de clientes. O mundo inteiro vem para cá. Hoje a gente está aqui localizado na cidade de Orlando. Tá? O que Orlando tem que o mundo inteiro vem? Um castelo, um rato. Tá? Então a gente tem uma demanda. Pode estar acontecendo o que for no mundo, mas as pessoas não vão parar de comer, não vão parar de se medicar, ela precisa de um lugar para morar, ela mesmo assim ela vai aproveitar um gancho, o outro ela vai se divertir. A única vez que eu vi que o mundo parou foi na pandemia. Fora isso, as pessoas continuam indo num restaurante, ela continua vindo no parque, E qual foi o mercado que mais cresceu na pandemia? Vacation. E não só vacation, mas moradia também. Por quê? Não querendo entrar na parte política, mas vamos entrar. Califórnia, ela fechou toda. Nova York se fechou tudo, muito verticalizado. Aqui, para quem não conhece, aqui é bem horizontal. Você tem poucos prédios altos, você sabe disso, é só lá no centro. Claro. Então, o que acontece? O governador, ele não travou ninguém dentro de casa. O que aconteceu em todos esses lugares? Migrou. Então, o nosso mercado, a gente tem... Tá? Que diferente, não quero entrar na parte política, mas a gente tem que entrar. O Brasil, uma ordem federal, ela comanda o país inteiro. Aqui a gente tem a nossa ordem federal, mas todos os estados são independentes. Então, se a Califórnia não está legal, Nova York não está legal, eu não sou de acordo com o que eles pensam, eu mudo. Então, o que aconteceu nesse período? Muita gente migrou para a cidade de Orlando e Texas também, que é um excelente estado.
E tem uma coisa importante que você falou de migrar. Eu lembro que na época da pandemia, muita gente aqui, pelo menos nos Estados Unidos, acho que foi pioneiro nessa questão do trabalho de home office, né? Até porque as big techs estão aqui, né? Exato. E a sensação que eu tenho é que o cara vendia um imóvel lá em Nova York de, sei lá, pequenininho, de um dormitório, perto do Central Park, por $3 milhões, chegava aqui e comprava uma mega de uma casa maravilhosa, porque ele estava trabalhando no home office, não dependia mais de estar presente lá, e veio viver na Flórida, porque é um clima tropical, é uma economia muito mais inteligente, as coisas funcionam por estado, quer queira, quer não, o estado da Flórida a gente sabe que ele tem uns pensamentos diferentes com relação aos demais estados, e aí, claro, o lado político acaba surgindo, e a gente percebe que assim, quando você está aqui em Orlando, você descobre que não é só Disney, né? Não, vai muito além. Tem, cara, tecnologia que é muito forte, plantação de morango aqui é muito forte, tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nós percebemos que as pessoas, tanto do Canadá como do norte dos Estados Unidos, elas descem para a Flórida, justamente porque aqui é um lugar maravilhoso para se morar. E aí você tem essa sensação de que as pessoas começaram a migrar para a Flórida também nesse aspecto de sair porque estavam em home office e aí acabava vendendo um imóvel muito mais caro no norte dos Estados Unidos para vir morar na Flórida? Oh, sim, com certeza. Porque as pessoas passaram a descobrir vamos dizer, uma Flórida diferente. Uhum. Porque esse pessoal que você falou, canadense, o pessoal do norte do país, que a gente chama de snowbirds, né? Quando deu um inverno lá, que é muito rigoroso, eles vêm para cá. O nosso inverno aqui é igual ao do Brasil, é tranquilo. No entanto, a gente está batendo o queixo, porque a gente está acostumado com a temperatura aqui. Você vai numa piscina, um frio danado, tá lá o pessoal lá nadando, porque para eles é quente, tá? Então, esse pessoal, por causa da pandemia e etc., elas começaram o home office, eles começaram a migrar com a família e não para ficar só um período. Eles começaram a viver, começaram a ver o dia a dia, começaram a explorar lugares diferentes, viram, opa, peraí, aqui não é só um castelo e um rato que se tem, né? O Mickey Mouse. Então, isso aí fez outra coisa, a gente não tem imposto estadual. Começaram a fazer conta. Começaram a ver que aqui eles têm uma liberdade maior para a família. Começaram a ver que tem bastante verde. Começaram a ver que eles têm uma vida no lago. Você já foi passear no lago? Claro. É muito bacana. Viram as praias que a gente tem. Tá? Eu só estou falando de... Claro. Né, das riquezas que a Flórida oferece. Maravilhoso. Viram o posicionamento geográfico nosso aqui para você pôr uma Europa, para você viajar para outros lugares. Começaram a ver que as grandes empresas, como uma Amazon da vida, todo mundo se mudando para cá, sabe? Essa parte de tecnologia muito forte, hospitalar ficando muito forte. Então, o Orlando, vou falar Orlando porque a gente está mais situado aqui no Central Flórida, tá? Mudou o conceito de ser um lugar que era roça, o pessoal chama aqui de roça, né? Que o pessoal só vinha especificamente pro turismo, passar o frio aqui e ir embora depois no verão. E tem uma relação da segurança aí também, né? Total. Não se compara a segurança da Flórida com a do norte dos Estados Unidos. Não dá, aqui é muito rigoroso. Não vou falar que... Claro, como todo lugar tem, né? Eu sempre falo, pessoal, aqui também tem ladrão, tá? Não é... Aqui tem assalto, tem furto, mas ele não tem um assalto, roubo, mão armada. Eu nunca vi, tô aqui há 21 anos. Eu nunca vi ninguém colocar uma arma na cabeça de alguém aqui e me dar o seu relógio. Nunca vi. Agora, cresceu. Daí a gente vai falar um pouco sobre crescimento populacional. Muitas pessoas que vieram do norte, que já vieram com algumas manias que não se enquadram ao padrão da Flórida, eles trouxeram essa mania para cá. Não vou dizer que não tinha aqui, né? Mas deu uma impulsionada, por exemplo, fazer uma compra no outlet, quebraram o vidro de um carro e levaram. Já aconteceu comigo, hein, Ed? Já aconteceu com você, tá? Mas era uma coisa que não tinha. Eu deixava meu carro ligado nesse verão, por exemplo. Eu entrava numa loja, voltava, meu carro tava lá ligado para ficar gelado, entendeu? Assim, ó, eu já venho para cá um tempo para Flórida. E eu acho que a segurança aqui é impecável. Sim, muito. Eu tive um furto no carro de uma bobeira da bolsa da minha esposa que tava lá, acabou levando meu passaporte junto e tal, mas assim, cara, nunca vi ninguém roubando ninguém. Você deixa, sei lá, tênis pra fora na casa, você deixa bicicleta na rua, você deixa a chave dentro do carro, ninguém mexe. Eu acho que é muito seguro. Então, acho que essa é uma questão que muitas pessoas do mundo inteiro acabam migrando para os Estados Unidos. Não só por conta de uma moeda forte, mas como uma segurança impecável que eles têm. Também. Até assim, no dia, foi furtado. Tá bom, no dia que foi furtado, cara, em
1 minuto chegou o xerife, o mesmo xerife que chegou foi o cara que fez o BO, foi o cara que colocou as luvinhas, que jogou o pozinho para pegar a digital do cara, que não sei o que, blá, 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 blá. Exato. Com uma viatura ele fez o processo todo, em menos de 15 minutos eu estava liberado para ir embora, com tudo mais ou menos encaminhado. No Brasil é um processo muito mais complexo quando isso acontece, porque você tem que ir até a delegacia, tem algumas coisas que você consegue fazer online, enfim. Então, eu acho que as pessoas investem hoje nos Estados Unidos justamente pelo fato de que não é só a segurança da moeda, mas como segurança também. E, obviamente, quem investe na Flórida olha para o turismo e olha também para o clima tropical daqui. As pessoas sonham, né? Existe um sonho americano e eu acho que isso é uma veia latente no mundo inteiro. Olha para os Estados Unidos de forma diferente. Uma outra coisa que você estava conversando aqui, agora eu estava pensando sobre... Quando o cliente ele investe aqui nos Estados Unidos, como que funciona a questão do imposto com o Brasil? Isso é uma coisa que eu tenho bastante dúvida também. Eu acho que o público também. Pô, o cara está investindo aqui, como é que funciona o imposto? Tá ok. Vamos lá. O imposto lá no Brasil é uma coisa, aqui nos Estados Unidos não deixa de ser... Claro. Também, tá? Mas quando a gente entra numa transação imobiliária do Brasil para cá, ele emite a moeda dele para essa compra, geralmente. Perfeito. Tem uns que já tem o dinheiro aqui, mas vamos dizer no cenário que a maioria que o dinheiro está lá, ele vai fazer o primeiro investimento dele aqui. Perfeito. Então, ele tem a remessa do dinheiro para cá, ele tem que comprovar a origem desse dinheiro. Perfeito. Daí, com essa origem desse dinheiro, o imposto de renda, perfeito, tal, tá no banco. Daí ele pode mandar via wire do banco dele para cá, direto para Title Company, que é um cartório aqui, tá? Ou direto para a conta da construtora. Perfeito. Tá? O maior problema desse dinheiro é o Banco Central do Brasil liberar ele vir para cá. Perfeito. Tá? Qual que é o imposto que ele vai pagar sobre isso aí? Ele tem o IOF, né? IOF. Ele tem mais ali a taxa de wire para mandar isso aqui. Mas para esse dinheiro ser liberado, ele precisa de um contrato e às vezes nem todo banco de lá ele consegue fazer a leitura desse contrato. Quanto a isso, ok, ele vai pagar lá o 0,38 de IOF, vai fazer a transferência. Eu sei que tem um limite que ele pode fazer transferência, vai ser liberado pelo Banco Central. Isso. Mas a minha dúvida é, ele comprou um imóvel aqui. Existe alguma coisa que você saiba nessa relação? O que ele declara no imposto de renda dele do Brasil? E depois que ele tem lucro com esse imóvel aqui, quanto que ele paga de imposto aqui? Eu acho que isso é uma coisa importante. A segunda parte, vamos lá. Daí nós, tá, que temos essa visão maior de mercado, a gente tem que proteger o cliente. Como a gente vai proteger o cliente? Abrimos uma pessoa jurídica para ele. Uma LLC que é equivalente a uma limitada no Brasil. Ok, tá? perfeito. O porquê nós abrimos isso aí? Pelo fator de proteção patrimonial e tributária. Esses são os dois maiores pontos que a gente vai proteger o cliente. Tá? Vamos dizer patrimonial primeiro. Fizemos a análise do que o cliente quer. Vamos dizer que de 10, 6 ele quer comprar a casa de vacation aqui, que são as casas de férias. Tá? Essa casa é um hotel. Essa casa ele está exposta a qualquer tipo de problema que der lá e ele é responsável. Se está na pessoa física dele, ele é responsável por tudo que acontecer ali, pode respingar nele, o que ele tiver no Brasil, toma. Exemplo, uma criança entrou lá, pode ser que está lá no condomínio, viu lá aberto, achou legal, pulou na piscina e morreu afogada. Deus me livre, pode acontecer. Se essa criança morreu afogada lá, deu um causa de ganho de 5 milhões de dólares, a casa vale 1 milhão. Pegou 1 milhão da casa e vai atrás do que ele tem lá para ele pagar como pessoa física dele. A pessoa jurídica já blinda ele isso aí. O que ele tem? A empresa tem um ativo de 1 milhão. Pega aquilo ali e não vai chegar na sua pessoa física. Obviamente, daí vai entrar advogado, isso, aquilo e tal. Mas você, como pessoa física, você está blindado. Segundo ponto que a gente costuma falar, a parte tributária. Faturamento menos despesa respinga na sua pessoa física, que você entra numa tabela do IRS, que é o imposto de renda aqui, e você paga imposto sobre aquilo. E aqui vai de 10% a 37%, né? Exatamente. Tá? Sobre o seu faturamento líquido. Perfeito. Tá e bom? depois de deduzir absolutamente tudo, né? Até gasolina que você gastou para ir trabalhar, né? Exato, você coloca tudo, tá? Daí a gente entra, a gente pode pegar da sua pessoa física, não se pode fazer isso, mas da pessoa jurídica a gente consegue. A passagem aérea que você veio para cá. Tudo. Imposto, é dedução dela. O carro que você alugou, se você não tiver o carro aqui, a gasolina, o pedágio, a energia elétrica, tudo que gerou despesa sobre a casa, tá?
Roupa de outlet, não. Tem que avisar porque o pessoal brasileiro... e as roupas vai eu vou comprar. Que, né? O não, iPhone, que, né? Não, no iPhone também não, tá? Porém, você deduz bastante coisa e você naquela planilha ele paga sobre aquilo lá. A gente antecipa a depreciação dos móveis e a depreciação do imóvel, tanto dos móveis da casa, quando você decora uma casa nova. Você deduz também. Deduzimos tudo. Então, acontece, você vai estar rodando negativo e a gente consegue jogar para o próximo ano. Então, você fica 2 anos aí praticamente negativo pagando imposto de renda. Você não paga nada, zero. Caraca. Ou vai pagar muito pouco. Então, a gente consegue fazer essa jogada aí na pessoa jurídica. Perfeito. Tá? Então, o seu imposto você vai pagar de acordo com o que você vai estar faturando ali. Comprou 2, 3, 4, 20 casas. A gente tem cliente que tem mais de 20 casas aqui. Cada casa é uma empresa. Para uma não está ligada à outra. Para uma não prejudica a outra. Caraca. Bom, vocês não sabem, mas o Ed, ele é um especialista em vender para jogadores de futebol. Como é que você chegou nessa galera aí? Pois é, rapaz. A história começou. Eu vou fazer ela bem curta aqui, porque senão, né, a gente vai alongar aqui, né? Eu joguei no São José, fiz a base toda no São José. Se eu fosse bom, eu tinha virado jogador. Daí quando chegou lá em cima, filtrou, caiu. Não deu certo. Não deu certo. Tá? O negócio era ser corretor. Mas Deus sabe o que ele faz pra gente. Não era pra eu ter sido, tá? Só que nesse meio tempo aí, o São Paulo veio pra cá em 2014, na Copa do Mundo. Daí eu sou São Paulino, óbvio, tricampeão do mundo. Daí eu... Tinha que ter alguma coisa de ruim, Ed. Eu fui assistir o treino. E assistindo o treino, eu conheci na época lá o diretor deles lá, que era o Gustavo Oliveira, que é o filho do Sócrates, e o Juca, que ele era da imprensa, mas conheci assim do nada. Eles vieram me perguntar alguma coisa onde era o outlet. E batendo papo, perguntaram se eu era daqui e tal. Falei, cara, sou e tal. E nesse bate-papo eles perguntaram o que eu fazia. Na época eu fazia construção, hein? Olha só, era bem envolvido com a construção. Daí nesse bate-papo, daí como eu joguei no São José, daí eu lembrei de algumas pessoas lá da época. Daí eu comecei a falar, tinha o Maguila, que era o segurança, porque eu fui fazer um teste lá no São Paulo. São Paulo me chamou. Daí o Maguila, que ele tomava conta do portão lá, número 1 lá, e ficava no elevador. Porque antes era lá. Daí ele falou, não, o Maguila tá lá até hoje e tal. Daí começou a coincidir pessoas que eu conhecia na época, daí me abraçaram. Falou, olha, você vai andar com a gente daqui pra frente. Daí eu fui pra todos os treinos, ia pro jogo, ficava, ia almoçar com o pessoal. Legal. Daí nisso aí, o pessoal perguntava o que eu fazia. Eu falei, cara, faço construção aqui, tal. Mas eu tenho um pezinho no mercado imobiliário. Né? Que eu sempre indicava para um amigo ou outro. Foi assim que começou. O pessoal sabia que eu fazia, daí um perguntava, como faz para ter uma casa aqui? Daí eu ia fazendo essa ponte, eu comecei fazendo ponte. Daí quando eu tirei a minha licença e tal, o São Paulo vinha para cá sempre pro Florida Cup. Daí foi daí que o pessoal falou, cara... Florida Cup? Tem, né? Não, mudou o nome. Mudou? Agora chama FC Series, né? Legal. Que é do nosso grande amigo o Vilar, tá? Daí o que aconteceu? O pessoal, cara, eu tenho interesse de comprar uma casa aí, me ajuda. Cara, eu vendi para um, daí esse aqui me indicou para outro indicou para outro indicou para outro, porque é um grupo muito fechado. Você jogava em qual posição? Lateral direito. E agora você joga de atacante em cima desses caras? Agora eu jogo pro lado de fora, porque eu andar em linha reta. Né? Mas, cara, foi muito bom. Deus, assim, me colocou numa posição que é difícil de você estar perto, não estar perto deles, mas de criar uma confiança e te buscarem, sabe? Mas eu acho que é muito, eu acho que é muito uma relação de, né, do que você sempre entregou, né? Que é uma relação de transparência, né? Essa questão da entrega para o cliente, do investidor. Né? O cara vem aqui, investe com você, ele tem resultado, um amigo dele investe, tem resultado. Eu acho que essa corrente ela é natural, né? É reflexo de um bom trabalho executado ao tempo que você está aqui. E uma coisa que é interessante, que eu tenho dúvida, é por que eles investem tanto aqui, os jogadores? Sim, tá. Olha, eu vou... Só para complementar um pouquinho o antes, eu não vendo. A gente fala venda porque é o nosso trabalho, né? Natural, a venda, ela sai, tá? Mas dos 21 anos que eu tô aqui, foi bastante perrengue. Eu sei qual que é a cabeça do brasileiro, por eu ter nascido no Brasil. Eu sei como é uma das objeções. Cara, eu vou ter uma casa, mas quem cuida? Como que eu ligo uma energia elétrica? Como que eu faço em relação ao PTU? Como que eu pago? São várias dúvidas dentro do mercado imobiliário. Então, tudo que eu passei aqui, eu não quero que ninguém passe. Tá? Então, eu dou um serviço de concierge.
No entanto, essa minha linha, esse meu jeito, meu estilo de atendimento, ele foi muito de encontro com o que o Evandro pensa, que o grupo Casa pensa, sabe? O nível de clientes que ele exige, ele requer mais esse cuidado, tá? E o jogador de futebol não é diferente. O jogador de futebol tem muito deles, tá? Vou falar para você que a grande maioria, ele não sabe comprar nem a passagem aérea dele. Tá? Ele é um público que ele é muito blindado. A cabeça do cara é acordar cedo, tá bem com a saúde dele, ele corre atrás de bola, cara. Ele tem que ganhar, ele tem um monte de gente que ele carrega atrás. Sabe? É pesada a vida dele. A pessoa, o cara só joga bola e ganha. Não, se você conviver... A vida deles é muito curta, né? No futebol, né? 30 anos, o cara tá com 20 anos, a pessoa tá com 20 anos, já estão querendo aposentar ele, o cara tá velho, estão descartando. Ele é um produto, tá? Imagina na época que era o Coliseu. O Coliseu ele foi feito para esporte, colocava o pessoal lá para se matar, para tirar todos os problemas políticos da época da Roma, lá, né? Se você for ler a história, claro. Tô resumindo, né? O jogador de futebol não é diferente. Coloca lá um Palmeiras e Corinthians, coloca um Fla-Flu da vida e todo mundo esquece de tudo que está acontecendo no país. O país vira para aquilo, claro. Entendeu? E quem que faz esse show? É quem está correndo lá dentro. Tá? Tirando isso aí da frente, né? Dando esse resumo, todos eles têm um sonho de ter alguma coisa aqui. Vamos começar pelo sonho, tá? Além do sonho, muitos deles, depois, os que têm uma estrutura de alguém para ajudar no patrimônio dele, daí ele vai ver essa parte de rentabilidade, essa parte de investimento, tá? Então a gente abraça tudo isso aí para eles. Então não além só de abraçar, de explicar para ele quanto que é o valor de uma casa, o que ele dá de entrada, o que essa casa rende, porque daí vai entrar várias personalidades. Tem aquele que ele quer ter uma casa aqui, não quer que alugue para ninguém, que quer ter só para ele, para a família. Tem aquele que já está pensando na aposentadoria dele lá na frente. Tem o outro que ele quer ter a casa de férias dele aqui, que alugue, tal. Se está alugando, não está, para ele é indiferente. Tem aquele que quer que a casa se pague e ganhe dinheiro. Então nós temos vários perfis de jogadores, e desses vários perfis de jogadores é quem está auxiliando ele. Tá? Tem uns, cara, que compram, o cara nem sabe o que está acontecendo. Eu tenho que ligar para ele porque a casa ela leva um tempo para maturação. Se ele não tem um dinheiro reserva ali para pagar a prestação nos primeiros meses, até essa casa andar sozinha, se ele não atentar isso aí, essa casa o banco vai tomar. Então, daí entra a expertise de, fica de olho. Então, esse concierge que a gente dá, sabe, de atender o jogador, saber como que é. E outra coisa, você tem que saber se portar do lado deles. Por mais que você admire o profissional ali... Você é jogador, né? Jogador caro. Tá? Então, eles entendem um carinho, porque só uma pessoa igual a gente, cara. Perfeito. Então, quando você entende tudo isso aí, você entrega pra eles, que você faz, que você cuida da família, que você cuida dele. Eu gosto de falar em relação a isso, que eu acho que você tem que falar de igual para igual, né? Exato. Quando você fala de igual para igual, fica uma relação muito mais simples. Quando você atende um cliente, que esse cara, sei lá, é um cara de $1 bilhão, ele te impressiona. Mas você precisa ter um profissionalismo e um entendimento de que aquilo é uma coisa natural. Estamos falando de um negócio específico. Independentemente dele ter $1 bilhão ou não, naquele momento nós estamos tratando de algo pelo qual ele quer adquirir, que eu tenho conhecimento que ele não tem. O que ele faz dele pessoalmente não tá naquele jogo. Exato. E é complexo isso, né? O corretor no Brasil, ele sente muito. Lá em São José dos Campos, quando a gente fala do mercado de alto padrão, o mercado de alto padrão em São José dos Campos, ele é um pouco mais limitado em alguns aspectos. Então a casa mais cara que vai ter lá vai ser, 20 milhões, 25 milhões, alguma coisa nesse sentido. Mas o mercado tradicional de alto padrão lá, a gente fala acima de 1,5 milhão, okay, né? Acima de 1 milhão a gente está falando do alto padrão, né? Mas tá dentro disso aí, entre 2 e 5 milhões é o número que mais acontece. Quando você está no mercado de São Paulo, e quando você fala alto padrão, você já entra numa outra esfera. E lá, na minha mera opinião, quando você está falando de alto padrão, o corretor ele precisa falar de igual para igual. Quando falar de igual para igual, é entender o que é um piso, o que é uma volumetria na parede, né? Ele entender um pouquinho mais sobre o que é uma cor
né, representa, o arquiteto que fez, né, aquele imóvel, né, como que foi a concepção do design de interiores, qual que é o conceito, os móveis de design, né, com assinatura. E aí eu falo muito para as pessoas, falo, cara, né, você fala de alto padrão, mas o cara não tem uma casa de alto padrão, né, até por vários acabamentos. Às vezes o cara coloca um piso mais simples, e aí a gente está falando que é aquela casa de alto padrão, mas na verdade não é. O construtor fez, né, da forma comercial de venda. Aqui nos Estados Unidos, eu percebo que o mercado de luxo ele é ainda mais exclusivo do que no Brasil, né? Então, para quem não sabe, assim, sei lá, tem casa que era do Shaquille O'Neal, casa da Madonna, Tiger Woods e várias outras, né, grandes celebridades que passaram por aqui, ainda tem casa aqui. Tem uma casa que eu vi esse final de semana, ela tem 47 mil square feet. Square feet é como se fosse uma unidade de medida. Então, praticamente 47 mil square feet daria aproximadamente 4.700 metros. É um pouco diferente desse número, mas é mais próximo. Então, é uma casa muito grande. Sim. E estratosférico o valor. E de ar-condicionado quando você dá isso aí, tá? Não tá contando terreno nem nada, é só ar-condicionado. E não conta a garagem, tá? Ou seja, a casa é gigantesca. E aí a minha pergunta para você lá no Brasil nós temos assim uma denominação, nós temos o mercado, né, Minha Casa Minha Vida, que a gente fala que é o primeiro imóvel ali, o imóvel mais baixo, normalmente até 350 mil. E aí você tem o médio padrão, que nós somos da classe B, que hoje, dependendo, em São José você estaria falando até 800, 900 mil, e tem o mercado, né, que a gente vai entrando no mercado de alto padrão, luxo, acima de 1 milhão, apesar de que eu entendo que não é alto padrão acima de 1 milhão, vai para uma outra esfera, mas é mais ou menos como está segmentado lá na região. Aqui nos Estados Unidos, como funciona essa relação de alto padrão? Porque o que eu percebo esses imóveis de lançamento para vacation homes, você tem algumas construtoras que elas fazem praticamente uma linha de produção, e aí você tem imóveis lá, normalmente, sei lá, o Windsor Key em torno de 700 a 900 mil aproximadamente. 1 milhão e 100. 1 milhão e 100, enfim. E aí já é um produto um pouco mais agressivo, mas na média, se a gente for buscar lá o Windsor, os outros Windsor mais antigos, a gente tinha esse valor aí entre 500 e 700 mil as casas de férias. Mas eu conheci um mercado de alto padrão aqui de até, sei lá, 40 milhões de dólares. Sim. Como é a atuação do corretor aqui para esse tipo de negócio? Porque eu percebo que os corretores aqui não trabalham muito esse mercado de luxo. Ele é um pouco mais nichado mesmo, mais do que no Brasil. Lá no Brasil tem o nicho, tá? Tem imobiliárias nichadas, né? Que a gente fala que específicas de alto padrão. Tem uma sede gigantesca no mercado para trabalhar estes imóveis de alto padrão. Só que eu percebo o seguinte, lá em São José, a demanda é pequena e a quantidade de oferta ela é razoavelmente grande, e a quantidade de corretores trabalhando esse mesmo imóvel também é muito grande. Aqui nos Estados Unidos, eu percebo que a primeira coisa este imóvel ele só pode estar com um corretor, que acho que você pode entrar nesse ponto já. Mas, como é essa demanda de clientes para esse imóvel de luxo, e se de fato até você atua neste mercado ou não, e como, né, a Casa Real Estate aqui, ela se comporta diante disso. Tá, vamos lá. Produtos. A gente vai ter... Primeiramente, vamos falar o que é o milionário, tá? Vamos falar o brasileiro em relação aos Estados Unidos. Uma casa aqui de 500 mil dólares vale quanto em reais? Vezes 5, 2 milhões. Vezes 6, né? Vezes 6, tá? Vamos falar 3 milhões, então. Quase 3 milhões. 3 milhões, tá? Então, uma casa de 500 mil é uma casa normal. Então, um milionário lá no Brasil, aqui ele é popular. Tá entendendo a relação? Claro. Vamos por essa linha aqui. Perfeitamente. Que a gente tá comparando o Brasil e os Estados Unidos. Perfeitamente. Tá? Agora, o mercado americano que consome um imóvel de 500 mil, ele é um cara normal, que trabalha no hospital, né? Que eu tiro o chapéu para esses profissionais. O cara que dirige um Uber, ele pode comprar esse imóvel, até o máximo isso aí. Uma pessoa que trabalha, sei lá, no escritório, ela, o marido. Vamos dizer, o produto de prateleira, que é o pessoal que mais consome, né? Que é o volume alto. Daí a gente vai pular para o mercado mediano o classe média, tá, alta. A gente já vai pular para as casas de 800 mil a 1 milhão e 200. Tá. Daí aquela família, um cara com advogado e tal.
Daí a gente já vai pular para um mercado de luxo que vão falar de 3 milhões para lá. Perfeito. 3 milhões em Miami não é nada, mas aqui é. Perfeito. São 2 mercados diferentes e estamos falando de... Do mesmo dólar, né? Do mesmo dólar e 300 quilômetros de diferença, né? Vamos dizer assim. São Paulo e São José dos Campos. Vamos fazer essa comparação aí, entendeu? Daí, o que acontece? Esse mercado que eu estou falando mais prateleira é na onde tem a maior concentração de giro de dinheiro. A pessoa que compra, vende, que ele tem mais apoio de financiamento, o governo dá aquele hometown heroes para aqueles profissionais, para ajudar a comprar casa. É na onde que a construtora faz o maior número de produto para comercialização. É o média, baixo, o médio e para alto. O alto, tá? Daí eu vou falar de consumo, depois eu vou falar voltado para os corretores. Começa já a dar mais uma nichada. Daí vai dentro do seu conhecimento e você acaba sendo reconhecido pelas vendas desse nicho de produto. Perfeito. Tá? Que isso aí também você tem um giro e você não depende muito de financiamento. Tá? Porque essa é uma pessoa que ela sai para o mercado sabendo como que está o estado hoje, que hoje o mercado está comprador. Então ela sai para comprar. Não é um cara que está desesperado, eu preciso comprar isso, aquilo, que eu sair do aluguel. Esse cara está tranquilo. Daí a gente vai... O que eu falo pro pessoal do como que fala? Da alta. Tá? Daí já tá indo pra Série A, tá? Esse mercado, ele entra dentro daquilo que você tava falando. Ele não tá fazendo conta do pé quadrado da casa. Ele tá procurando lifestyle. O condomínio mesmo que você visitou, um Isleworth da vida, um Bela Colina... Ele está fazendo... O que ele está buscando? Um lifestyle, onde que ele está olhando dentro desse lifestyle quem foi que assinou aqueles móveis, da onde que veio aquela peça de granito, se os appliances, se eles são... O que são os appliances? Cara, daí você fez foi uma perguntinha agora. Mas fugiu da cabeça aqui de... Eletrodomésticos? Appliance eletrodoméstico. Tá, mas eu tô tentando lembrar o brand, a marca. Não. É que a lá... marca. Quando você fala perdão. Amenities ou appliance, então, para quem não sabe, né, os amenities aqui são as amenidades que tem dentro do condomínio. Então, são os itens de lazer e os appliances são os eletrodomésticos que aqui vem, né, nos imóveis, inclusive, né? Já vem. Tá, então, tô tentando lembrar só a marca. Então, de vez em quando vai fugir, vou dar uma... Viking. Viking muito boa também. Vou dar uma americanizada em algumas palavras, né? Porque é o sal automático, né? Não tem problema. Mas ele procura o que o condomínio entrega para a família dele. Daí ele vai ver o espaço que ele tem, se ele tem uma doca para o barco, o pier para o barco dele... Se a localização que ele tá, se ele tem campo de golfe. Aqui é muito campo de golfe. Você entrou num ponto aí que eu acho que é legal, porque lá no Brasil eu tenho uma sensação de que as pessoas escolhem o imóvel por status. Então, eu vou morar naquele condomínio por status, mas o condomínio não entrega nada além do que simplesmente, sei lá, um condomínio clube muito completo. O que ele entrega normalmente é um condomínio talvez mais seguro e talvez você tenha vizinhos, que eu posso dizer, sei lá, mais ou celebridades ou vizinhos, né? Médicos e assim por diante. Então você tem um público que seus filhos vão viver ali, né, que é mais próximo. Aqui eu percebo que as pessoas nem se encontram. Então as pessoas realmente seu vizinho, buscam uma comunidade, que aqui você chama um condomínio de comunidade, que tenha coisas assim, um lifestyle para a família. Então, seja doca para barco, se a casa tem fundo para o lago ou não, né, se esse lago interliga com o outro, se ele vai ter uma vida ali, né, meio que para ele navegar no dia a dia, para ele ter um jet ski ou alguma coisa assim, se o condomínio é muito bem, se é seguro. Ele procura saber quem mora lá. Quem mora. Aqui tem uma história de ter um negócio que chama Sex Offender, alguma coisa assim, um sistema que as pessoas procuram... como que eu posso dizer? Eles localizam se tem algum abusador naquela região ou se tem alguma pessoa que não é legal para que ele possa verificar se é legal para a família dele ou não, né? Se tem sex offender. O sex offender é uma pessoa que abusa... pode ser qualquer coisa, a mínima coisa... Mas mexeu com alguém, bateu no sistema também. No entanto, alguns condomínios, uma das primeiras coisas que eles colocam, tá, já é um parquinho de criança.
Quando tem parquinho de criança, quem tem esse tipo de comportamento, ele não pode morar nesse condomínio. Caraca. Ele não pode morar. Tá? Então aqui não é só uma relação de dinheiro, a pessoa precisa ser meio que aprovada para estar lá. Isso aqui eu vou até falar para os corretores brasileiros, tá? Aqui a pessoa, o cliente, ele ter dinheiro, ele é só mais um. Tá? Então já vamos começar por aí. A pessoa que ela tem muito dinheiro aqui, nós, corretores, nós somos muito bem valorizados aqui. Somos muito respeitados. Então quando um cliente desse pode ser do alto padrão, como assim, da prateleira, eu não gosto de falar baixo padrão. Não é baixo padrão, tu trabalha com imóveis de menores... de menores valores, tá? Quando ele te busca com o máximo respeito, contando... Sempre tratando muito bem o corretor. Exato, e contando com a sua expertise, com a sua sabedoria dentro do mercado. Dá para comprar direto aqui com o proprietário ou sempre tem que ter um corretor? Não é obrigatório você ter corretor. Deixa eu especificar bem isso aqui. Você pode ter o sales owner. Só que, como que você vai negociar, como que você vai fazer, como você vai assinar o contrato, como... Você vai ter que ter contato em algum momento até com o corretor que captou aquele imóvel, né? Que você chama de listing aqui, né? Você pode fazer toda a sua parte migratória sem precisar de um advogado. Pode. Tá lá. Você entra no site como que fala? Da imigração. Da imigração. Tá todos os passos. Você pode imprimir aqueles formulários, você preenche, você manda para eles. Agora, se você botar uma vírgula errada, você tá complicado. Se a mesma coisa no processo. Fez alguma coisa errada, você pode ir lá na corte, na frente do juiz, você mesmo se defender. Mas você está preparado para fazer isso aí? Você tem o sangue frio para bater de frente com o juiz se ele fazer uma pergunta de uma coisa errada que você fez e te acusar, como você sai daquela acusação? Por isso que você tem advogado, por isso que você tem médico. Você pode dar um ponto em você, pega uma linha aí, você mesmo costura. Você vai fazer isso? Não vai. Então é a mesma coisa para o Eles têm um respeito grande pelos corretores. Tem muito, aqui, ele né? procura. Por isso que nós somos licenciados. Nós passamos por é muito rigoroso você tirar uma licença de corretor aqui. Não é um cursinho qualquer, não. Eu tenho que passar na prova de escola. São 100 questões, é isso? São 100 questões, tem que acertar 75. Eu repeti 4 vezes, irmão. Entendeu? Porque na época você só era lateral, né? Só lateral. Pô, não gostei de escola. E outra, numa língua que não é minha. Entendeu? Sofre muito isso. Não, sofre. Entendeu? O pessoal fala muito disso, né? Que independente de você falar inglês ou não, sofre com a relação de sotaque, né? Eles sabem que você não é americano. E tem pegadinha. Porque você tá preparado para uma coisa, daí ele mudou uma vírgula. Cara, mudou a vírgula, você mudou tudinho a questão. Daí você vê que tá parecido. Falei, puta, qual que faz sentido aqui para mim? Sabe? Então, sabe, não é assim. Então, essa relação que a gente tem com o cliente, ele valoriza muito. Legal. Somos muito valorizados aqui. Nós tivemos contato com uma corretora aqui do imóvel de alto padrão e eu achei muito legal a conduta dela na época. Primeiro ela teve uma reunião para entender, né, como que eram os próximos passos, né, da pessoa que estava querendo adquirir. Ela era a listing na época e aí ela chamou a gente lá no clube do Isleworth. Apresentou a gente e tal, não sei o quê. E ela falou, olha, vocês vão ver o imóvel amanhã. E para ver esse imóvel, como vocês não conhecem o lifestyle do que é, né, o Endemir e assim por diante, eu vou dar um jeito nessa questão para vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais do que é morar num imóvel de alto padrão. Aí nós fomos, a pessoa ela tinha que fazer uma reforma na casa, ela levou um engenheiro. Então, já teve aquela primeira impressão de tipo assim, eu não tô te falando bobeira, tô com um engenheiro aqui, ele fala o que pode remover de parede, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode. É nichado. Só para dar um parênteses aí, para você chegar até aí, o que você apresentou para ela? Você não ligou para ela e só foi? Não, foi apresentado para ela quem era o cliente, o que ele ia fazer. Ela extrato já tinha bancário. Tudo. Ela já sabia absolutamente tudo, na verdade o cliente já estava qualificado. Né? Então ela já tinha 100% da relação, ela não estava trabalhando à toa ali, ela já sabia para onde ela estava indo. Sim. Quando nós chegamos lá, além dela apresentar um imóvel, ela fez uma apresentação do imóvel. Então, lá no Brasil nós temos book de imóveis de lançamento, porque tem 100 unidades para vender, o cara faz um book muito bem estruturado, muito bem feito para vender 100 unidades. Ela não, ela fez para vender aquela casa especificamente, era um book de couro com todas as fotos do imóvel, era um imóvel de uma pessoa
até conhecida no Brasil, enfim. Depois que a gente saiu da mesa com o engenheiro, tiramos todas as dúvidas com relação à parte estrutural da casa, que tinha que ser feito ou não, ela colocou a gente dentro de um barco, que era um barco dela, com, né, o marinheiro dela, levou a gente para fazer o lifestyle do que era o Indemir, que era aquele lifestyle que ela estava tentando vender pra gente. E aí eu lembro que, assim, desde a chegada dela, desde mostrar ao engenheiro, fazer todo esse processo, eu entendi o que era o mercado de luxo aqui. E essa questão que você entrou as pessoas aqui, elas não procuram um condomínio por status, elas procuram por um lifestyle. O que aquilo vai entregar para ele? E é por isso que ela mostrou isso tudo. E aí eu percebo que nesses imóveis que a gente está falando de como se fosse médio padrão, mas as casas de vacation homes, isso não acontece. E aí, por isso eu volto nessa questão. Em que momento que é melhor trabalhar? Às vezes este imóvel, né, de médio padrão, ou trabalhar um imóvel de lixo, de nichado, de alto luxo. Você já, em algum momento, você já pensou em sair do nicho que você estava e tentar ir para esse alto luxo? Eu já atendi clientes de alto padrão, tá, vendendo imóveis no valor bem mais agregado. Só que daí a gente encara a demanda. O que o brasileiro mais busca, tá? Eu atendo tanto americano, quanto a comunidade hispana, quanto o brasileiro. Quem que mais me procura? Brasileiro. Quem que mais me indica? São os brasileiros. Qual que é a maior demanda que se tem para o público brasileiro que me busca? São essas casas que são de vacation, assim, as casas que já são padronizadas pela construtora. Agora, só para o pessoal entender por que elas são padronizadas. É simples, copia e cola. E constrói igual. É o que tá ali, alugando, é o que tá vendendo, é o que vai embora. Acabou. E por que eles são desse jeito? Pela facilidade de tirar o permit, a permissão para construção. Então a construtora, ela já tem a linha de produção dela que é daquele jeito. Não adianta você pedir. Você pode pedir para colocar uma saboneteira no chuveiro. Ele não vai fazer. Você faz depois, tá? Então a maior parte que busca os produtos aqui é esse pessoal. Tá? Então, a gente tem a maior demanda, por isso aí a gente atende bastante esse público. Porém, eu atendo, você já me conhece, a gente tem uma equipe muito bem estruturada aqui. Perfeito. Não dou conta de atender todo mundo, você sabe, mas a gente encaminha para os profissionais altíssimos que temos aqui para atender esse aqui, para buscar melhor oportunidade, os incentivos, etc. Vamos pular agora para cá. Temos esse cliente? Temos. Esse aí, ele é mais lento, o processo para ele entender o lifestyle. Daí entra tudo isso aí que a esposa olhou. Família, escola, vai entrar tudo, né? Não, e outra, ela chegou, a casa está impecável. Para mim, eu chego e entro. A gente teve um caso recente que chegou, olhou a casa toda, falou de trocar a cozinha, demoliu a casa inteira. Você sabe bem disso. Só ficou a janela em pé, acho que nem a janela. Acho que trocou até as janelas. Trocou. Era para ser feito só a cozinha e trocar um piso. Sim. Entendeu? Então, esse cliente, daí você tem que chegar nisso aí de... Quem foi que construiu a casa? Foi tal construtor com a arquiteta X... Que isso tem valor aqui? Tem muito. Tá? Porque tem construtor que ele só constrói aquele nicho de casa. Perfeito. Pode dar um condomínio de 500 casas. Não vai mexer com você não. Ele constrói aquele tipo lá e ele já tem um nome no mercado que é para aquele tipo que ele faz diferença sim. Lá no Brasil é bem difícil de você fazer o processo de aquisição de um imóvel. Só para você comprar um imóvel na planta, beleza, muito simples. Mas na hora de você fazer o financiamento é bem complexo, é muito difícil a aprovação. Eu percebo que aqui tem uma quantidade de bancos muito grande. É fácil de financiar um imóvel aqui? Eu posso financiar só com passaporte, por exemplo? Brasileiro sim, o estrangeiro. Tá? O estrangeiro ele é menos burocrático, não falo que é fácil. Mais do que o americano ainda. Opa, eu sou cidadão americano, para mim eles pedem quase o tipo sanguíneo da minha avó. Pede os 2 anos de imposto de renda, eles pedem para mim o meu credit score, que é o Social Security, como se fosse equivalente ao CPF lá. Se eu tenho alguma coisa em cartão de crédito que eu tenho aqui pagar, a minha análise de crédito para a aprovação para aquilo ali, gigante. Ela é muito mais puxada, entendeu? Agora o brasileiro, ele pode, com extrato bancário, comprovar fundos. Passa, porém ele dá 30%. O americano ele pode ser de 3,5% a 20%. Depende do que ele vai comprar. E se o brasileiro der 30% aqui, pensando numa questão de vacation homes, ou se for uma casa de long term, que é tipo contratos longos de aluguel, ele se paga o imóvel? Vamos lá, a gente tem que fazer esse estudo, tá? O Brasil é bem diferente quando o cara começa a fazer essa conta aí, o cliente começa a fazer a conta.
Hoje, pelo fato, taxa de juros alta. O pessoal, a maioria não sabe, mas o IPTU, ele é um dos componentes que tem na sua prestação. Você tem o seguro. Então, todos esses componentes ali dentro, ele compõe essa prestação. Quanto é o valor do aluguel? O IPTU, ele vem junto com a parcela do imóvel? Vem, tá? Chama IPTU aqui mesmo? Não, aqui chama Property Taxes. E que é equivalente ao IPTU. Essas taxas, elas vêm dentro do financiamento? Ele vem na composição. O que é a composição aqui do financiamento? Ele tem principal, juros, isso está compondo o que vai dar o final da sua prestação. Antigamente, o IPTU ele poderia ser pago separado, hoje não mais. Depois de 2008, isso aí mudou, tá? Então, dentro dele está o IPTU, o valor do IPTU, que é mais ou menos 1,6 do valor do imóvel, se dividir por 12, então entra na sua prestação. E o seguro da casa, que é obrigatório. Então, você tem 4 componentes aqui dentro aqui. Daí, vamos dar assim um número aqui, tá? Hoje, por causa dessa taxa de juros que o brasileiro vai dar 6,8%, 7% ao ano, uma casa aí, sei lá, de uns 400 e poucos mil, você tem uma prestação de 2.800, ou pode chegar a 3 mil dólares. O aluguel dessa casa hoje é 2.600, 2.700. Você vai ter que tirar dinheiro do bolso. 30% não fecha a conta. Agora, se a consultora dá um incentivo, tal, isso estou falando por causa da taxa de juros, que é no componente que está pegando. Se a taxa de juros cai, que estava no mercado há pouco tempo atrás, 4, 4,5, 5, acho que não volta mais nos 4 lá não, para baixo. Eu paguei 3,2 na minha casa. Eu não vou refinanciar, para que eu vou fazer isso? Vale. Meu juros está lá embaixo, tá beleza. Agora, se eu tenho juros de 5 para 7, 2 pontos, cara, eu refinanciaria essa casa, daí o aluguel ele não cai, o aluguel ele é corrigido sempre, tá? Então essa conta já começa a fazer mais sentido, tá? Então, essa aí é o que nós especialistas aqui do caso Real Estate, a gente sempre é muito aberto, muito esclarecedor para o cliente para entender. Vocês fazem uma consultoria completa. Exato, porque o aluguel aqui, hoje ele deve dar 0,4, tá? 0,5 é excelente para o americano, tá? Ele está acostumado a 0,5. O brasileiro, ele chega aqui, eu quero 1%. Meu irmão, é porque aqui você compra justo e você lucra justo, né? Não tem o céu limite, né? É diferente, né? Tem produto que a gente consegue chegar próximo, sim, mas daí a gente vai entrar num outro caso, vamos entrar com um especialista que a gente tem aqui de leilão, tax deed, cara, daí já é um outro mundo, tá? É porque aí você entra na questão de risco, né? Aí você vai ter outro... Isso aqui. É o perfil de cliente, mas vamos falar do normal aqui. O normal hoje, não. Agora, casa de férias. Casa de férias... Você tem que saber com quem você lida para o especialista. Tá? O porquê. Casa de férias também é um produto copy-paste. Ou você vai ter apartamentos de 2, 3 quartos e a gente chega em imóveis até 15 quartos. Então, 15 quartos. Tá? Tem demanda. Todos aqui têm demanda, tudo aluga. Tá? O pessoal tem que entender que o mundo inteiro vem aqui, 60%, acho que até a mais, quem vai utilizar do seu imóvel alugar é um americano, que ele vem do norte para cá, vem para cá. Tá? A gente então não depende do mercado brasileiro. Se acontecer, subiu o dólar. Subiu. Tá? É um público a menos, mas não depende dele, né? Não, é muito pouco. Tá? Mas o americano, ele consome muito, todos os produtos, todos vão dar ocupação. Ocupação não quer dizer rentabilidade. Daí a gente vai entrar por outra agora dentro da nossa consultoria. Ele tem que entender como que funciona. A gente tem aquele que só quer ter uma casa de férias para vir aqui passear. Legal, pode comprar qualquer um. Não está preocupado se aluga ou não aluga. 2, a gente tem aquele que quer que se pague. 3, a gente tem aquele que ele não se importa de tirar $600 ali no mês e tal. Porque a conta é a seguinte. O brasileiro ele tem que dar 30% de entrada. Vamos dizer que um townhouse 30% de entrada, ela não vai fechar essa conta. Tá? E não fecha, porque a diária é baixa, ela tem muita competição. Muita competição. Mesmo você investir na decoração, que vai fazer a sua casa ter uma excelente ocupação e a sua casa dar uma melhor rentabilidade, é decoração e a administração. Quem vai administrar o seu imóvel. Esses aqui são os 2 pontos. E localização. E localização. A localização eu acabo nem trazendo muito, porque já é uma coisa tão automática nossa de trazer. As amenidades que se tem dentro do condomínio, a gente já traz isso aí.
que são os componentes para que essa casa ela performe, tá? A gente já entrega, tá? Daí vai ser o imóvel, o ativo em si. Por que esse aqui aluga e esse aqui não aluga? Ou porque esse aqui aluga faz dinheiro e esse aqui aluga, mas não faz dinheiro? Decoração e gestão. Então a gente já tem os parceiros, assim... Perfeito. Eles sabem fazer. Ponto. Tá? Tem gente que não gosta de casa de férias. Tem que, não, eu não acho que é um bom investimento. Faz as contas. Faz as contas. A gente não tá aí lá para abrir a porta. Você faz as contas. Todo mundo que eu conheço normalmente gosta. E compra mais. E compra mais. Ninguém entra. Ninguém entra e sai. Sempre entra, fica, reclama, mas tá lá comprando mais casa, mais casa, mais casa. E assim, o processo é bem legal, né? Porque o cara dá 30% de entrada, o cara traz esse dinheiro do Brasil para cá, coloca os 30%, entra num financiamento principal, vamos pensar, sei lá, num imóvel de um financiamento de 400 mil, ele vai pagar lá, sei lá, 3 mil de parcela. Esses 3 mil de parcela que ele vai pagar, hoje ele consegue, de locação de férias em torno de uns 4,5, tira 30% da DM, sobra quase os 3 mil, que ele meio que o patrimônio se paga. E aí eu sempre falo muito para as pessoas, cara, quando o cara faz um investimento nos Estados Unidos, ele tem a questão de os ovos não estão mais na mesma cestinha, então ele começou a aplicar numa moeda estrangeira, na moeda mais forte que existe no mundo, que é o dólar. Aí tem a relação da proteção contra o patrimônio no Brasil e o crescimento de patrimônio fora do país, debaixo de uma LLC, que é uma pessoa jurídica, assim por diante. Ou seja, ele sai de um... E tem a valorização do imóvel. Então, tem valorização do imóvel, tem proteção contra o patrimônio, tem um ativo gerando um passivo para ele aqui nos Estados Unidos. Exato. E aí eu acho que é isso que torna muito inteligente e faz com que mais pessoas tragam recursos para os Estados Unidos o tempo todo. Em qualquer lugar que você vai do mundo, sempre você olha para o mercado imobiliário para entender o que está acontecendo. E as pessoas falam muito assim, em qualquer lugar do mundo tem a mesma circunstância que aqui. Se tiver crise política, está acontecendo lá, está acontecendo aqui, mas quando você chega nos Estados Unidos, a sensação que eu tenho é que o mercado não para. E aí o mercado não para por alguns aspectos que eu acho que são inteligentes, que a gente não percebe, que são bobos. Na casa da minha mãe, se ela falar assim, André, seu irmão vai ter um filho, eu vou fazer um puxadinho aqui e vou colocar ele para morar lá. Aqui não existe isso. Não. O cara tá na casa de 3 dormitórios, ele passa para casa de 4. O cara que tá na de 2 tá indo para de 3. O cara da de 4 tá indo para de 5. E eu acho que isso é um processo natural que as pessoas não percebem. E por isso que cada vez mais pessoas do Brasil colocam valor aqui. E quando eu falo Brasil é porque a gente tá falando da nossa nacionalidade, mas é do mundo inteiro. As pessoas colocam valor aqui porque é um mercado que ele não vai parar. Ele é um mercado que é muito forte, é um país que ele impõe a sua presença no mundo inteiro, ele manda no mundo inteiro. Então a gente vê reunião do Trump negociando com diversos países aí, falando sobre guerra, falando sobre política, sobre taxação, enfim. E essa relação, eu acho que assim, é importante a gente frisar que é um momento de investir, não só aqui, ou é um momento de investir no Brasil também, mas é que assim, o mercado, ele é uma moeda, o mercado imobiliário, ele é a ponta mais forte sempre. Ele é o primeiro a entrar na crise, ele é o primeiro a sair da crise, só que a terra ela é redonda e cada um tem um pedacinho de terra. Quantos pedacinhos de terra você tem dela? Porque não vai fazer outro pedacinho de terra, vai ser sempre aqueles mesmos. Ali. Então, quando as pessoas aplicam aqui, elas aplicam num país muito forte. Eu acho que é muito bom investir nos Estados Unidos, é muito inteligente, você está sempre protegido, você está sempre com um ativo funcionando, e é diferente do nosso mercado lá no Brasil. E aí uma coisa que cabe aqui para a gente, Ed, é uma pergunta bem, assim, até para a gente caminhar para o fim, como você enxerga essa relação do investidor brasileiro, se na verdade é o momento dele investir aqui, se faz sentido ele investir aqui. Né? Até para os corretores, para os clientes que estão assistindo a gente lá no Brasil, entender se realmente é o momento de investir, faz sentido investir, ele vai fazer sentido para a família dele investir aqui nesse momento? O melhor momento foi ontem. Quem comprou ontem, você deu bem. Tá? Hoje está ruim? Não. Hoje a gente tem o que a gente tem? Uma taxa de juros alta, mas essa taxa de juros esse ano, o Trump, acho que o Banco Central, o Fed já está, o Fed ele já está apontando que a gente vai ter um corte nas taxas de juros. Corte de taxa de juros vai aumentar a demanda.
Aumentou a demanda, sobe os preços. Daí a gente vai entrar num outro fator, se a pessoa não tiver essa cabeça aberta, que entra o nosso trabalho na consultoria, que você faz muito bem, fazemos muito bem em conjunto, tá? Hoje, temos ofertas. O dólar está caindo. Se ela fazer essa análise de oferta que a gente tem, tendo os incentivos, preços bons de mercado, dólar caindo, ela vai fazer uma excelente compra. Porque você sabe, o investimento no mundo imobiliário é na compra que você faz um grande investimento. Claro. Então, hoje a gente está apontando para essa oportunidade da excelente compra de incentivo. Então, na verdade, a gente tem uma taxa de juros alta, só que a gente tem um preço de imóveis melhor. Exato. Porque no momento que ela cair, naturalmente vai subir e aí acaba ficando... Foi o que aconteceu. Era um preço antes pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Sim. Então, hoje a gente está com um governo que está estabilizando a inflação. Então, para estabilizar a inflação, ele teve que aumentar a taxa de juros. Perfeito. Então, hoje a gente está apontando para a taxa de juros cair e o pessoal vai sair para comprar. O brasileiro hoje, não quero entrar na parte política, mas hoje a grande maioria, a massa que faz a economia brasileira girar, ela está com dificuldade, ela está olhando para o lado de fora. Qual que é o melhor lugar para você tirar o ovo dessa cesta e colocar numa cesta segura? É os Estados Unidos. E por isso que a gente está aqui para servir a todos eles. Tem o Grupo Casa, ele pode ser assistido no Grupo Casa, com o corretor Grupo Casa, e vir para cá, para Casa Real Estate, ou pode vir direto com aqui Casa Real Estate, que a gente vai dar toda essa consultoria. Então, respondendo sua pergunta objetiva, o melhor momento foi ontem e hoje ainda continua sendo muito bom. Se ela não tomar essa atitude... Amanhã, hoje foi o melhor momento. O dólar bateu a 6 um pouco atrás. O que a gente teve de ligação, o pessoal reclamando, poxa vida, eu queria, estava pensando e eu não comprei. Meu irmão, qual que foi a sua objeção? A gente deu tudo ali. Ah, que o Trump... Esquece, você tem duas opções, tá? Você tem... Eu vou ter que citar o nome, mas você tem um governo de esquerda hoje no Brasil com o presidente atual. E você tem que todo mundo fala que é louco, mas ele está arrumando a economia aqui. Você tem duas opções aqui. Sim. Quem você prefere aqui? Você tem que botar na balança. Claro. A economia aqui está muito boa. Claro. E eu acho que essa questão da econômica aqui nos Estados Unidos, ela é uma potência, né? Eu estava conversando com um amigo esse final de semana e falou, cara, quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás, o combustível estava $2,99. Eu falei, quanto tá agora? Ele falou, 2,99. Ele falou, teve em algum momento, bateu 3,35, bateu 2,79, mas eu falei, então a inflação é muito baixa. E aí, eu tava vendo um dado que é importante, que de 98 a 2022, o Brasil teve 598% de inflação. Os Estados Unidos, no mesmo período, teve 78%. É algum número próximo disso, tá? E aí, e 40% foi só na pandemia. Então... Obviamente, os Estados Unidos sofreu muito na pandemia, porque não é um país preparado para sofrer 40% de inflação em 2 anos, no período pandêmico. A gente, brasileiro, é muito mais preparado para isso, mas deixou o mercado aqui muito agressivo. Então, as pessoas colocaram realmente dinheiro em imóvel, né? Tornaram os negócios mais inteligentes, surgiu muita oportunidade para investidor vindo de fora. E eu acho que o brasileiro, ele queria estar mais aqui, mas ele não entende esse processo de compra. A gente vamos até falar num próximo episódio sobre mais essa jornada de compra do brasileiro. E, né, conversando bastante com o Ed, dá para entender que é muito simples o processo, ele é facilitado, o Ed tem total conhecimento, tá um cara mais de 10 anos de mercado aí, de mercado imobiliário, então é um cara que vai sempre direcionar o cliente da melhor maneira. E é isso, Ed, assim, foi legal o nosso bate-papo, foi, sem dúvida alguma foi muito produtivo. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso, tentar entender mais esse mercado aqui, porque ele é realmente um mercado que a gente olha e fala assim, como é que entra lá? E é dinâmico. É dinâmico. Ele é muito dinâmico. E é legal conversar com você, porque você é um cara que é de Jacareí, tá ali em São José o tempo todo, conhece a nossa vida lá, né, no nosso mercado de São José, conhece muito bem São Paulo também. Então, assim, é gostoso estar com você, é gostoso estar aqui na Casa Real Estate, né? Que bom. Participando aí desse Casa Cash, né? Um projeto magnífico que o Grupo Casa tem feito. E... Poxa, bacana, agradeço muito a sua participação aí, Ed, eu agradeço a minha própria participação em nome do Evandro, e queria que você se despedisse do pessoal aí, acho que foi super bacana o nosso bate-papo. Não, isso aí eu me senti honrado
né? A gente está batendo esse papo, dividindo experiências, né? Sim. É o nosso dia a dia. E a gente mostrando para o pessoal que toda aquela, né, o bicho de 7 cabeças que o pessoal pensa, não fala a língua. Nós temos um monte de mística aí dentro aí que a gente consegue tirar nesse bate-papo, né? Nós direcionamos a pessoa para um processo menos burocrático, menos doloroso, vamos dizer assim, né? Pela experiência que a gente cria. Tanto com uma empresa sólida, né? Tanto o Grupo Casa como o Casa Real Estate aqui, essa ligação onde o cliente ele pode descansar e entender que a gente toca todo esse processo para ele aqui, né? Temos aí os corretores aí especializados, temos vários parceiros muito bons que entendem o brasileiro, que o brasileiro ele é especial, né? Ele tem um lado especial dele. Tem. Tá? Então a gente tem esse parceiro que atende. E hoje nós falamos mais no mercado voltado do imobiliário para 2 tipos de produto, mas nós aqui, você sabe, a gente tem clientes de todos os nichos. Por exemplo, estamos mexendo com um cliente brasileiro que está na busca de compra de um shopping. É o nicho dele. Nós temos aquele que também está buscando um espaço para o Walmart. Ele quer o Walmart, com as lojas do lado. Também estamos trabalhando sobre isso aí. A gente tem o cliente que está comprando um alto padrão. Tá? Estamos aí com esse cliente. Nós temos alguns outros clientes que daí já é um nicho dele, que a gente atende também aqui no Casa Real Estate, que é já para desenvolvimento de condomínio. Legal. Então é bom... Você tem essa questão do desenvolvimento de novos produtos aqui, né? Sim, temos. Junto com o pessoal lá do Brasil, o pessoal daqui. Isso é legal, porque nós não falamos, eu acho que é um dos pontos mais importantes. Então hoje a Casa Real Estate ela tem essa estrutura para o cara vir para cá, o cara investir nos Estados Unidos, desenvolver o empreendimento inteiro e fazer a comercialização, lançamento, assim por diante. Tudo, legal. Tudo. Então, nós não somos o do mesmo. Tá? A Casa Real Estate ela apontou o canhão para cá para ser um braço real do Grupo Casa lá, que tem engenheiros, tem arquitetos, tem um time... Então a gente está nessa mesma diretriz aqui de fazer tudo. A gente não é só uma fala imobiliária, né? Que aqui é um pouco diferente lá do Brasil. Mas não somos uma imobiliária de prateleira de vender os mesmos produtos. Temos, além do que o pessoal busca, muito mais. Perfeito. Tá? Então temos toda a assessoria, assessoria e consultoria de advogados para a parte migratória, para a parte de real estate, porque isso é muito, muito sério, tá? Nós temos, a pessoa precisa de um carro para alugar para ela aqui, você precisa de uma babá, café da manhã, cara, tudo é completo. Tá bom. Tá? O aluguel do carro. Então, a Casa Real Estate, junto com o Grupo Casa lá, a gente serve todos os nichos de clientes. E um prazer imenso falar contigo, André. Vamos falar muito mais vezes, né? Pra gente estar educando e ajudando os clientes. E obrigado mais uma vez. Show de bola. Pessoal, esse foi o Casa Cash, um podcast do Grupo Casa, da Casa Real Estate. E a gente se vê. Até mais. Até a próxima.